eu quero chamar aqui meu irmão, João Cabral, com você, meu queridão. Fala da nossa aventura, me desculpa, Marcel. Alô. Marcel, obrigado. Primeiro pela apresentação, e depois estar no meio de advogados aqui. O que você falou de mim já é uma responsabilidade. Uma das maiores corretoras, isso é um meu orgulho que com certeza um dia será. Mas por enquanto a gente ainda está iniciando nisso. Vamos lá? Esse sou eu. Há 6 meses atrás, antes do mestre me convidar e me convencer que eu devia ir para o lado do mundo digital. 8 quilos a menos, por quê? Porque eu não durmo mais, não penso mais, é o dia inteiro gravando vídeo, 10 stories por dia, 7 vídeos por semana, e aí também isso é obra do Gil, que coloca na minha cabeça tudo isso. Você tem que postar, você tem que falar, e aí estou aqui eu tentando entrar no mundo digital, mas está indo muito bem. Obrigado, Marcel, por ter me colocado nessa. Só falta agora, Gil falou para eu fazer 40 lives às 7 da manhã. Vamos ver se eu vou conseguir, que nem o mestre. E vamos lá apresentar, porque não é fácil. E o Gil quer que eu compre tênis vermelho também, não sei porquê. Vamos lá, essa é a minha origem, tá? Eu tentei ser dentista lá atrás, mas estava já no meu sangue ser corretor de seguros. Ali é meu avô com meu pai nos anos 40, meu avô já era corretor de seguros. Ali meu pai aqui no meio, atrás, também foi um grande corretor de seguros. Isso, 1960 e poucos. E aqui minha mãe também foi corretora de seguros. Hoje, com 85 anos de idade, ainda é corretora de seguros. Então, assim, eu tentei ser dentista, matava no meu sangue. E aí eu caí dentro de uma seguradora. Fiquei 17 anos como executivo, como diretor Sul América, Bradesco. E eu estou há 8 anos já com corretora São Paulo e em Recife. E eu tentei, não ser, mas está aí, quase 80 anos de tradição dentro da família só com corretagem de seguros. O que eu vou falar aqui com vocês? 2 seguros interessantes. Um é para vocês ofertarem para seus clientes e outro é para vocês terem, tá? Seguro para advogados. Tenho 30 minutos para falar sobre isso. Me procurou a semana passada um advogado para falar que ele era especialista em planejamento patrimonial e ele fazia blindagem sucessória. Não sei se alguém aqui faz isso também, mas blindagem sucessória precisa de previdência, precisa de seguro de vida para fazer isso. Tá? Segundo o Marcel, 50% dos imóveis urbanos apresentam algum tipo de irregularidade. São mais de 30 milhões, por isso vocês estão aqui, de imóveis irregulares. E uma dessas situações que a gente vê é por conta do valor dessas regularizações, tá? Aqui a inteligência artificial me ajudou. O chat GPT de $19 por mês fez isso daqui para mim. E aí a gente vê quanto custa regularizar um imóvel de 2 milhões. Acho que está certo isso, né, Marcelo? É mais ou menos isso. E aqui eu vejo como vocês estão ganhando bem. Impressionante. 200 mil. O dia que eu tiver uma comissão de 200 mil em um seguro, eu estou tranquilo. Mas vamos lá. Vamos pegar esse caso aqui de um litígio extrajudicial. R$400 mil para uma propriedade de 2 milhões de reais. O tal do ITCMD, que eu descobri esses dias o que era, só para ter ideia, no Brasil é o lugar mais barato que existe, é o menos que se cobra de imposto. E nosso amigo Tachad está com esse projeto na mão lá em Brasília para subir para 16%, tá? Isso 24, esse projeto de lei. E se subir, só a gente sabe que aquele 160 mil ali vai para 320 mil reais. Olha a França, o que pega na hora que você tem que fazer uma transformação, passar isso para alguém, ou doação, ou fazer a regularização. Estados Unidos falam que é o maior, mas não, os europeus conseguem cobrar mais. Então, em cima disso aqui, a gente viu que tem um problema
que morreu, tem que arranjar 400 mil reais para fazer esse inventário deste caso aqui. E tem mais aquele detalhe, né? Que vocês sabem muito mais do que eu, que aquela fazenda que era declarada por R$1 milhão, na hora que morre, ela vem para o valor atual. E essa fazenda, na verdade, vale 20 milhões. E aí o imposto é sobre 20 milhões. Tá? Então isso daqui para a gente saber exatamente aonde entra, onde nós entramos. O que é isso aqui? É a lei natural da sucessão familiar, tá? Então, quantas vezes vocês escutaram essa história? Pai rico, filhos nobres, netos pobres. O que é isso? Quem constrói a fortuna é o pai. Aí vem uma segunda geração que não trabalha, não faz nada e gasta tudo. E a terceira geração é aquela geração que vai fazer o inventário. E ela não tem dinheiro. Aqui cai para ela um monte de casa velha, fazenda, que aquela turma lá nunca visitou, que o pai comprou, e aí eles precisam inventariar tudo isso. O que esses netos aqui têm um monte de casa para fazer uma regularização, procuram vocês, e na hora que vocês falam que vai custar 400 mil, eles não têm nem como começar. Isso é um problema real que a gente vê. Esses advogados estão nos procurando para fazer exatamente isso, que é uma blindagem sucessória. Tá? O que é blindagem sucessória? Nada mais é do que se criar holdings familiares, onde você centraliza todos os bens, você isenta tudo isso de problemas, principalmente se tiver problemas jurídicos, uma quebra, tudo isso não é arrolado. Testamento, então testamento bem feito, a gente sabe que diminui demais o problema na hora da regularização. Essas doações que têm que ser feitas em vida e, lógico, sempre com usufruto ainda de quem está vivo, e a parte onde a gente entra, previdência privada, que não entra em inventário, e seguro de vida. Por que seguro de vida? Tá? Então aqui que é a parte mais interessante que eu quero explicar para vocês. Esse seguro de vida é exatamente para se pagar aqueles 400 mil reais. Tá? Então na hora que esses advogados fazem essas blindagens sucessórias, eles calculam mais ou menos aquilo que eu calculei lá no início e fala assim: com essa família tem 2 milhões de reais para inventariar e ela vai precisar de 400 mil reais. Nessa blindagem se faz um seguro de vida, tá? Então esse seguro de vida é feito, ele é clausulado dentro do testamento. Dentro desse testamento deve estar escrito quem são os beneficiários e deve estar escrito que serve exatamente para a regularização daquelas propriedades. Tá? Então, isso é blindagem sucessória bem feita, isso é um seguro de vida utilizado em parceria com os advogados. Cada hora mais advogados me procuram. Por quê? Porque precisam ter este tipo de seguro de vida dentro do testamento daquela família. Então, isso resolve o problema de daquelas 30 milhões, 40 milhões de casas que tem ali para ser inventariada. Eu não tenho ideia, mas uma boa parte daquilo é por falta de dinheiro dos herdeiros. Tá? Isso daqui a gente resolve dentro deste seguro de vida. Tá? Alguém já sabia disso? Alguém tem noção? Então, assim, os advogados que me procuraram, eles estão pensando exatamente um passo à frente dessas pessoas que tinham esse dinheiro antes de morrer, já deixar reservado isso para os filhos fazerem essas regularizações. Esse problema aqui se resolve desde que este seguro seja bem feito, este seguro esteja dentro de uma seguradora boa e através de um corretor que tenha noção disso, para saber o que é beneficiário, como colocar isso dentro de testamento e como ninguém, na hora que morrer, ser o primeiro a passar a mão nesse dinheiro e sair correndo e continua o problema. Tá bom? Então, assim, coloquem isso, como vocês estão toda hora vendo regularização de imóveis. A primeira pergunta: tem algum seguro de vida na família que suporte isso? Se não tiver, já é uma opção para vocês oferecerem. Tá? Isso foi um advogado, o último foi a semana passada, um advogado de Recife,
que me propôs isso porque apareceu para ele um cliente que a fazenda dele no Mato Grosso valia declarado 1 milhão, na hora que morreu veio para valores atuais e era 30 milhões que se valia, e a família não tinha a menor condição nem de pensar em fazer esse tipo de regularização, porque imagina o imposto de tudo isso. Tá bom, pessoal? Então isso aqui para vocês terem ideia de como o seguro ajuda principalmente nessa hora que falta o dinheiro. Vamos lá falar agora de seguros para vocês, tá? Vou falar em 2 seguros aqui, americanos adoram esses nomes, né? Então um seguro se chama D&O. Esse D&O, ele serve para quê? Para blindar patrimônio de diretores de empresa e, no caso de vocês, de escritórios de advocacia, falando em PJ, tá? Então o que eles fazem? Eles dão segurança para diretores, conselheiros, tudo isso para processos de má gestão, descumprimento de obrigação legal, briga societária, problemas com funcionários, e tudo isso serve para uma coisa só: proteger patrimônio, tá? Então, D&O serve exatamente para diretores e officers, que são os conselheiros. Só para ter um exemplo prático disso, tá? Aconteceu exatamente com um amigo. Ele tem um pai que era diretor estatutário de uma fábrica muito grande lá em São Paulo, e aí o dono da fábrica morreu e 3 filhos que nunca tinham entrado na fábrica resolveram assumir essa fábrica. Diretor estatutário, sem o D&O, numa empresa que tinha 1.000 funcionários. O dono da empresa morre e coloca 3 filhos para administrar. O que deu? A empresa faliu. Eles tiveram que mandar 1.000 funcionários embora. E é óbvio que viraram 1.000 processos trabalhistas porque ele não pagou ninguém. Esse pai deste amigo meu, que era estatutário, todos os bens dele foram arrastados. A justiça bloqueou todos os bens, que era casa em São Paulo, Alphaville, casa em Campos do Jordão, terreno, apartamento no Guarujá, tudo travado. E no meio disso ele ainda morre. E aí sobra para quem? Para os filhos cuidarem. Sorte que este meu amigo é um advogado trabalhista excelente. Ele passou 5 anos para desenrolar isso. 5 anos. Depois ele até escreveu um livro de direito trabalhista pela essa experiência que ele teve. Porque foram 1.000 processos em cima do pai dele, que já estava morto. Se tivesse um seguro de D&O, a seguradora entraria e manteria todos os bens dele, e quem paga isso, quem garante isso é a seguradora. Como é que faz isso daqui? Se calcula o valor que esses diretores têm em patrimônio, vamos supor que seja 10 milhões, esse seguro eu fiz um D&O essa semana, para 10 milhões exatamente. Não é um seguro barato, por volta de 50 mil reais, mas você garante esses 10 milhões. Então, nesse caso, esses 10 milhões dele estava suportado por uma pólice, e esta pólice, na hora que tem um problema deles, é acionada, e essa seguradora, ela entra garantindo que ele não vai perder essas propriedades. Tá bom? Então, D&O serve para quê? Para escritórios de advocacia, escritórios que tenham sócios, que possam ter litígios, que tenham funcionários, que possam ter processos. Os bens dos sócios são bloqueados pela justiça. Quem sou eu aqui para falar isso para vocês? Vocês sabem isso de cor, mas existe um seguro que suporta isso, que é um seguro de D&O. Pode falar. Boa tarde. João, eu tenho uma dúvida. No caso do escritório de contabilidade, por exemplo, os escritórios hoje da parte de segurança do trabalho, que tem que enviar eventos, e as multas são altas, né? E aí, às vezes, por conta de funcionário, isso vai aparecer tributo errado, aí tem multas gigantes. Seria esse caso? Esse não, é o próximo. Esse que você está falando é o RC profissional, que é o I&O, tá? Então, eu como corretor de seguros, eu tenho um I&O a partir do primeiro dia que eu abro uma corretora, que é para erros e omissões, tá? Que
nada mais é, você me antecipou um slide, nada mais é do que este daqui. Tá, então, o nome já diz tudo, Error and Omissions, então é por erros e omissões, e advogados precisam ter este seguro. Em português é o famoso RC profissional para todas as áreas, RC para contabilidade, RC para corretor de seguros, para síndico profissional, para médicos, para dentistas, para engenheiros, para arquitetos. Nos Estados Unidos isso parece que não é mais segredo, mas no Brasil a gente está engatinhando aí. Tá? Quem aqui tem uma pólice vigente, não que fez um dia, mas quem tem uma pólice aqui de RC advogado? Ó, 4 pessoas. Isso dá muito pouco, tá? 4 pessoas. Estados Unidos a gente está falando em 70%. Tem estados nos Estados Unidos, por exemplo, como o Oregon, é 100%. É proibido você advogar sem um seguro. O primeiro que eu vou vender aqui é para o nosso amigo André, que acabou de se formar como advogado, e ele, para já não começar... Já vai contratar agora, porque o que acontece? Vamos lá, falar de Enon. E Enon nada mais é do que um seguro que vai cobrir tudo o que vocês fazem dentro do escritório de vocês. Por exemplo, por um prazo perdido e prejudicar um cliente, tá bom? Então, RC profissional, a gente vai fazer, eu vou mostrar umas apólices aqui, elas cobrem tudo o que vocês fizerem, ou por erro, ou por omissão. Omissão, perda de data. Erro, geralmente, é falta... o cliente não gostou da conduta, enfim, eu vou dar uns exemplos aqui para vocês interessantes. Tá? A gente vai... Não entendi porque deu erro. Mas o que se falava aqui, basicamente, era o seguinte, existe um crescimento, a gente não tem o número exato para advogados, tá? Mas, por exemplo, para médicos, cresceu 580% nos últimos anos os processos contra médicos. Por quê? Porque vocês estão extremamente especialistas em processar um outro profissional. Já já, vocês serão especialistas em processar os próprios colegas, o que já acontece nos Estados Unidos. Tá? Então, assim, esse crescimento vertiginoso é porque cada hora mais tem processos, cada hora mais tem internet, cada hora mais tem gente prometendo e não entregando, como o médico que tira uma foto antes e depois de uma plástica e acha que se a cliente não ficar igual, ela vai processar. A coisa mais difícil para a gente corretor é conseguir fazer seguro de RC médico para cirurgião plásticos e dermatologistas que mexem com estética. Por quê? Porque a promessa da beleza não é cumprida e o cliente não gosta e processa, tá? Então, quais são os problemas do advogado aqui? O advogado pode perder uma perda de prazo, falta de comunicação com o cliente, tá? Isso é importantíssimo, toda a comunicação clara, porque depois que se perder o processo, o próximo advogado vai perguntar, mas ele te avisou isso? Não. Ele te avisou isso? Não. Isso dá problema. Erro na estratégia jurídica, negligência na documentação e atuação incompatível com a ética. Esses são os principais problemas. No slide anterior, que não sei porque deu erro, mas ali falava exatamente de uma lei que vocês são obrigados a cumprir de responsabilidade civil para o advogado, tá? Esses são os principais problemas que existem e está aqui a lei, exatamente essa lei aqui, não sei porque distorceu, mas essa daqui, tá? E o que está acontecendo exatamente agora? O STJ tem uma jurisprudência onde ele afirma essa frase aqui, que é a teoria da perda de uma chance. Quem conhece essa teoria da perda de uma chance? Isso é o que dá mais processo contra advogados, tá bom? Então é o seguinte, a gente viu aqui que 5 pessoas de 200 têm esse seguro e as outras estão expostas a qualquer cliente que vocês tiveram perda de um processo de ainda entrar na justiça com essa alegação de perda de uma chance.
O nosso amigo ChatGPT me mostrou exatamente o que é uma perda de uma chance. O cliente poderia ganhar 500 mil nesse processo, tá? Olha, para cá não está desconfigurado. 500 mil nesse processo. O advogado perdeu essa oportunidade por algum problema e o juiz ele vai analisar em cima de provas, em cima de processos compatíveis e ele vai dizer o seguinte: ele teria a chance de 60% de ganhar esse processo, tá? O juiz estipula isso. Ele, através do que foi apresentado, vai falar o seguinte: ele tem 60% de chance. Ele teria, se o advogado não perdesse aquele prazo, se não tivesse entrado com uma linha errada ou se não tivesse feito alguma coisa que deveria ter sido feita. Esse cálculo é feito exatamente isso, 60% em cima dos 500 mil, que era o total, e o processo é de 300 mil reais, mais a indenização por danos morais. Isso é real, tá? Isso acontece toda hora. Eu tenho na corretora vários clientes advogados e alguns já tiveram esse tipo de processo. Tá? Então, isso aqui é normal acontecer. Um perde, conversa com outro advogado e o advogado fala: vamos processar o meu colega. Como? Quanto valia essa ação? 500 mil, e joga para o juiz decidir. E o juiz vai falar assim: pelo que você tinha aqui, você tem direito a 300 mil reais. Este é um problema, um valor real, mais o que ele exigir aqui de perdas, tá? De danos morais. Então, para isso, a gente precisa ter o quê? Uma seguradora muito boa por trás, que conheça isso, e nada como os americanos para fazer. Eles que inventaram o D&O, eles que inventaram o I&O, e essa é a seguradora que eu sou parceiro, que é a Chubb, é americana, simplesmente é a maior responsável, a maior seguradora de responsabilidade civil no mundo, tá? Tem outras boas? Tem. Tá, Porto Seguro é boa, ótima em alto, mas se falar em RC, se falar em D&O, I&O, essas coisas complexas, tem que ser uma seguradora boa, muito boa, e a gente cada hora faz mais seguros de advogados que nunca ouviram falar e nunca tiveram. Então isso aqui é um problema real, é um problema que vocês esperam que não tenha, mas o teu coleguinha da frente e de trás um dia pode te processar, e isso é normal, porque vocês estão processando os médicos, os engenheiros, os arquitetos, e uma hora um vai processar o outro, o que já está acontecendo. Tá? Isso aqui é uma apólice de RC pela Chubb, tá? O que tem cobertura? Tem cobertura várias coisas interessantes aqui, tá? Perdas financeiras, inclusive lucro cessante, tá? Ele pode também dizer que teve problemas de lucro cessantes, problemas de danos materiais, pode embutir também a cobertura de honorários advocatícios. Tudo isso, como é que a seguradora vai agir, tá? Na hora que vocês forem notificados e vocês têm esta pólice em mãos, vocês têm que fazer um aviso de sinistro, como é uma batida de carro. Liga para o corretor, liga para a seguradora e abre esse aviso de sinistro. Nessa hora, a seguradora entra com o corpo jurídico dela para te defender, sabendo que os corpos jurídicos da seguradora são os melhores escritórios do Brasil, que tem inúmeros casos como esse. Eles vão fazer o quê? Tentar de toda forma um acordo rápido, urgente, para quê? Para que isso não prolongue, para que vocês não fiquem com o nome marcado também dentro de um processo que vá para a Jus Brasil, enfim, que vá para todos os lugares, e aí também isso complica para vocês. Então, a primeira intenção é um acordo, tá? Quanto tem de cobertura nessa pólice, e vamos entrar num acordo urgente. Então, é isso que a seguradora faz. Ela, óbvio, que vai reconhecer, é óbvio que ela vai ver o que você fez, e ela pode, no ano seguinte, renovar, não renovar, agravar, colocar mais franquia nisso, mas ela pode, de fato, regular na renovação o teu problema. Todo mundo pode entrar? Sim, todo mundo pode entrar.
Esses são, deixa eu só voltar para não já começar, vocês tiraram o foco e ficar olhando no preço, mas vamos lá. Como é que faz para fazer essa entrada na seguradora? Você preenche um questionário, tá? E a seguradora vai fazer o quê? Analisar o risco, como analisa qualquer risco. Qual é o risco? Tempo de formado, ramo que atua, especialização, valor das causas e aquela perguntinha: você já teve alguma citação? Você já foi processado? Sim ou não? Tá? A partir daquele minuto que você emitiu uma apólice, você está coberto. Mas e se tiver um processo de 2 anos atrás, que eu fui citado só hoje? A seguradora vai cobrir, tá? Isso que é a parte interessante. Ela cobre o que está lá atrás, desde que você nunca foi citado. Se você tiver sido citado e ela descobrir, ela não vai ter cobertura e ainda vai encerrar a tua apólice. Então vamos lá, você teve um processo de 2 anos, a todo mundo pensando se teve algum problema, se tem algum cliente que vai poder me processar um dia, mas ela vai perguntar: você tem ciência de algum processo que você perdeu ou que teve algum problema e teu cliente te ameaçou? Então assim, se você diz que não, ela vai acreditar no que você vai escrever e dali para frente ela te aceita, ok? A partir do momento que ela te aceitou, você vai apenas escolher qual é o valor, que é o LMG que a gente falou, o limite máximo garantido. Esse é o limite máximo da apólice, tá? Naquele caso que a gente viu que era 300 mil, ele teria que ter uma opção 2 aqui. Como qualquer seguro de seguradora, existe uma franquia, que é essa POS, tá? Então, eles exigem, por exemplo, em 250 mil, que o advogado entre com 10 mil reais, como é uma franquia de carro, ok? Mas a gente está falando de um processo aí de perder 250 mil reais. Esses são os prêmios, tá? Prêmios anuais, lembrando, isso é por ano. Então vocês não fazem, a maioria não faz, porque acha que é caro. Tá? Isso é muito barato pelo valor que ele garante. R$ 1.500 para garantir 250 mil, tira 10 ali da franquia, 240 mil reais e vocês dormirem tranquilos. Tá? Isso deveria ser obrigado, óbvio que não vai ser se nem nos Estados Unidos mas recém-formados e pessoas que fazem, advogados que fazem processos muito grandes e perdem e não têm ideia de quem vai ser o próximo advogado que vai assessorar aquele cliente e o que ele vai falar. Olha, ele perdeu por conta disso, por conta daquilo. O que a gente recomenda aqui depende do teu perfil, tá? Se você tiver um perfil de ter só clientes de peso, dá para contratar acima de 1 milhão? Dá para contratar sim. Esse é um valor irrisório para o tamanho da responsabilidade que vocês têm e saber que agora os juízes já têm jurisprudência para tal da perda de uma chance, tá? Isso vocês vão ver a cada hora ser mais corriqueiro no ambiente de vocês, tá? É normal, não se falava em RC médico há 10 anos atrás. Hoje não existe médico em São Paulo que não tem RC médico. As clínicas que têm 10 médicos, a primeira pergunta é: deixa eu ver sua apólice de RC, porque quer que ele seja o responsável que não respingue dentro das clínicas e dentro dos hospitais. Os hospitais têm RCs gigantescos, além de GNO. Então, isso aqui é a realidade, como é a inteligência artificial, como é tudo que a gente viu aqui, essa é a realidade hoje para vocês trabalharem e dormirem tranquilos, tá? E que façam com uma seguradora boa, que suporte o risco e tenha conhecimento. Nada como essas seguradoras americanas. Esse aqui é o preço de mercado, tá? Então, se vocês cotarem hoje com o corretor, vai ser mais ou menos esse valor. Não é cravado, por quê? Porque tem aquele formulário que eu falei, tá? Então, a seguradora tem vários formulários e para cada tipo de ramo
que vocês atuam. Então, um empresarial, com certeza, é diferente de um trabalhista, de um família. Então, não é cravado isso, não é uma tabelinha de preço na nossa mão. Isso daqui é um exemplo que eu dei de um cliente meu que ele é trabalhista, tá? Então, esse é o valor que vocês vão fazer e esse valor é o que a gente vai fazer com exclusividade para vocês. Geralmente aqui vai dar uns 10 até um pouquinho mais por cento, uns 15% de desconto para quem quiser fazer. O que eu queria deixar claro aqui para vocês RC, responsabilidade civil. Hoje, vocês sabem isso, vocês são advogados, vocês vão processar muitos colegas e vocês serão processados. Essa é a verdade. Não tem como fugir disso, porque não existe ética em nenhuma profissão. Eu cheguei lá atrás a ser dentista e eu lembro que o paciente abria a boca e a primeira coisa o dentista fazia aquela cara e falava: nossa, quem fez isso na sua boca? Na hora. Então não tinha ética. Foi outro dentista. Não, ele só fez caca aqui, não sei o quê. Então existe isso em qualquer profissão e vocês têm que estar cobertos por um seguro. Então, muitos advogados têm o Tiago que está aqui, que falou ontem sobre crédito de carbono. A última apresentação que eu fiz, ele já correu atrás de mim e falou: João, eu preciso disso, por favor. Então, assim, o que vocês precisarem, esta é minha corretora, JPC. Aqui eu coloquei um QR Code da minha turma, que quem se interessar, a gente vai mandar para vocês o formulário, vai mandar a proposta e vocês fazem esta cotação. O valor é muito baixo, perto da tranquilidade que vocês vão ter, tá bom? Falar em RC e vocês agora na cabeça lembrarem a quantidade de processos que vocês tiveram e que, óbvio, vocês não conseguem ganhar todo, mas se vocês perderam algum, vocês já levantam aquele alerta dizendo o seguinte: será que aquele cara não gostou da minha atuação? Será que ele vai num outro advogado e o outro advogado vai falar que eu não fiz um trabalho bem feito? Então, a contratação disso para vocês é como a inteligência artificial. Isso é uma coisa que está entrou, vou falar disso, o médico, 10 anos, esse aqui, as pessoas, os advogados começaram a procurar a gente de 3 anos para cá, é muito pouco, é uma coisa extremamente recente, mas se vê que a cada hora mais tem processos quanto a isso e meus clientes já estão acionando a seguradora, principalmente em São Paulo. Tá bom? Dúvidas? Era isso que eu queria falar. Então, aquilo na cabeça: seguro de vida para blindagem patrimonial, que é a área que vocês atuam, travar todo aquele valor que vai ser gasto dentro de um inventário através de um seguro de vida bem feito dentro do testamento, exclusivo para isso. E esses dois que eu falei, que é o D&O e o E&O, ou responsabilidade civil para advogados. Meu nome é Rodrigo, boa tarde. Você falou ali do seguro clausulado no testamento inventário, né? Agora, seria um seguro de 400 mil, por exemplo, ali, você vai determinar o beneficiário. Qual é a diferença de se fazer um seguro normal para os herdeiros e esse aí? Esse aí iria também recolher o IPCMD sobre ele? Esse 400 vai ser inventariado? Exatamente. Isso, o que a gente pensa nisso? O que os advogados estão pedindo para a gente é exatamente fazem uma conta em cima do valor de tudo que vai ser inventariado e trava aquilo. Tá? Você pode travar em previdência também, por isso que teve a opção de VGBL, PGBL, você trava em previdência ou você trava num seguro de vida. Lá você coloca os beneficiários, que pode ser os 3 filhos, por exemplo, e coloca no testamento que aquilo é exclusivo para se pagar aquele inventário. Se tudo isso é flexível, tá? Então o seguro de vida ele não é travado para o resto da vida. Vai que aquele pai, aquela família compre mais uma propriedade de mais 1 milhão e precisa dar uma levantada no seguro, você sobe o seguro ali do limite garantido. Então você sobe para 500 mil, para 600 mil e aquilo lá está travado. No dia da morte, a seguradora vai pagar para quem são os beneficiários e aquele valor é exclusivo para aquilo. Então, mas eles teriam o uso
limitado daquela pólice. Isso, na verdade, o seguro que vai ser pago, que é a indenização, essa indenização vai cair para os beneficiários. Se, por exemplo, tiver um só que administra isso, coloca-se que é o administrador daquele, quem vai abrir o testamento, é ele que vai ser o beneficiário, e aquilo tem que ser usado exclusivamente para aquilo. Eles não podem pegar aquele dinheiro e já começar a fazer a partida. E o valor que seria uma pólice dessa? Um valor de 400 mil? Então, é difícil cravar valor de seguro, tá? Mas 400 mil, isso daí vai dar, isso é mês, tá? Até precisa ver qual a data que ele contratou. Se ele contratou com 70, sabendo que a expectativa de vida do brasileiro é 74, vai ser um seguro muito alto, tá? Mas nada, não vai chegar dentro dos 400 mil. Vai que ele pague 10 mil por mês, alguma coisa do tipo, tá? Para 400. Mensal, seguro de vida é mensal, até a data da morte. Uma coisa interessante de seguro de vida, que hoje em dia tem seguro de vida com coberturas em vida. Tá, ontem que veio, não lembro o nome dele, acho que é Fábio, que fez aquela apresentação, que teve aquele problema de ataque cardíaco. Hoje você pode fazer um seguro de vida com cobertura para doenças graves. O que é isso? Você coloca 500 mil para doenças graves e mais 500 mil para morte. Ele teve uma parada cardíaca, ele informa a seguradora que teve uma parada cardíaca. Geralmente são 30 doenças que são cobertas. Ele tem um período de sobrevivência, tá? Ele não pode ter um ataque cardíaco e morrer depois de uma semana, que ele só recebe a indenização por morte. Mas se ele teve um ataque cardíaco e ele sobreviveu, ele recebe 500 mil em vida, e aquela cobertura primária, que era a morte, vai até ele morrer. Isso ajuda muito na hora de você ter um problema. Por exemplo, ele falou que teve que começar a queimar a casa, queimar tudo, e ainda teve esse problema. Então, ele seria um caso típico de que ele receberia esses 500 mil, se for uma apólice, e depois ele teria outro quando morrer, que ele está bem vivo, por sinal. Mais alguma dúvida? Então é isso, eu agradeço demais. O que vocês precisarem, fiquem atentos, fiquem de olho, porque advogado, como diz o recém-formado, tome cuidado com vocês, porque vocês processam e todo mundo tem que ter. Eu, como corretor de seguros, tenho que ter, um médico, um engenheiro, todo mundo tem que ter um RC, porque a gente tem medo de vocês. Então os advogados hoje processam todo mundo, e com razão, tem que estar todo mundo dentro da linha. Obrigado. Muito obrigado.